Bom dia, igreja. Minha voz está meio rouca, né? O irmão costuma com aquela voz fininha, agora vai ter que suportar essa voz rouca. Vamos então, irmãos, abrir as nossas Bíblias em Atos 2, apenas dos versos 1. Vamos ler até o 13, porque eu gostaria de explicar uma questão aqui. Pronto, capítulo 2, Atos 2, de 1 ao 13. Todos acharam? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo. Obrigado, meu irmão. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito que lhe concedia que falassem. Ora, estavam ali em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Macedônia, da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Irmãos, nós sabemos que todo o ministério de Jesus na terra, ele teve um propósito fundamental. Jesus, ele teve um propósito fundamental, que foi cumprir a vontade de Deus. Ele cumpriu a vontade de Deus. E para cumprir a vontade de Deus, algumas coisas foram necessárias a ser feitas. Ele precisava revelar quem ele era. Ele precisava falar da vontade do seu Pai na terra, no mundo, e ele precisava com que essa vontade de Deus manifestada nele, né, fosse espalhado pelo mundo quando ele fosse assunto ao céu. E ele, em toda a sua jornada na terra, desde que ele começou a exercer aquilo que deveria ser exercido como filho de Deus, ele curava, mostrando que de fato ele era filho de Deus, mostrando de fato que ele era Deus, porque até então, antes, nunca ninguém fez o que Jesus fez, e depois de Cristo, nunca alguém veio fazer todos os milagres da forma que Jesus fez. Todos. E Jesus também, ele ensinava tanto aos seus discípulos, ele ensinava porque os seus discípulos caminhavam com ele, andavam com ele,
viviam com ele o tempo todo. E ensinava também as multidões, expondo a vontade de Deus, claramente. E muitas vezes ele entrava dentro das sinagogas judaicas, lia trechos do Antigo Testamento, dos pais e dos profetas, e explicava aqueles trechos bíblicos da palavra do Antigo Testamento como nunca ninguém jamais explicou. Podendo ser doutor da lei, nunca jamais ninguém explicou o que Jesus explicou. Tanto é que, se nós lembrarmos de Lucas 2, quando Maria e José foi levar Jesus com 8 anos no templo, e Jesus se perdeu da caravana dos pais, e de repente eles notaram que Jesus não estava e voltaram. Jesus com 8 anos estava o quê? Discutindo e conversando com os doutores da lei, e todos se admiraram de uma criança de 8 anos, saber da forma que sabia, de toda a lei, de toda a história. Vemos claramente, irmãos, claramente a divindade de Cristo. Vemos claramente o propósito do Senhor Jesus Cristo. E esse mesmo Senhor Jesus, sendo Deus, esse mesmo Senhor Jesus com um propósito, ele agora foi assunto ao céu e capacita os seus discípulos a ir pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas ele fala uma coisa, olha, espera em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aí sim, vocês vão e pregam. E esses discípulos ficaram ali em Jerusalém até o dia de Pentecostes. E aí a gente entra no texto que nós lemos aqui esta manhã. E ali, como sinal de que o Espírito Santo veio, eles começaram a orar em línguas. Não eram línguas estranhas, não eram línguas dos anjos, mas era uma glossolalia, que a palavra usada grega aqui é glossolalia, ou glossolalia, que quer dizer o quê? Língua das nações, dialetos de povos. Tanto é que no próprio contexto que nós lemos, aqui homens de toda a região começaram a ouvir as coisas de Deus nas suas línguas maternas. Então, era um sinal de Deus que agora o Espírito Santo estava capacitando homens para pregar às nações, para pregar a todos os povos. E interessante que quando esses homens começam a discutir aqui, que estavam atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são esses, porventura, galileus? Por que será que eles tocaram nesse assunto? Mas peraí, são galileus. Por que será que eles frisaram, ou por que será que Lucas, ao escrever, frisou a palavra Galileu? Por quê, meus irmãos? Porque a Galileia morava a parte mais humilde e simples do povo judeu. Eram pescadores, eram homens que cuidavam de rebanho, pastores, eram pessoas simples, consideradas pessoas que não tinham capacidade intelectual nenhuma para entender ou para ser um mestre ou um doutor da lei. Por isso que Jesus foi rejeitado quando falaram que um galileu estava pregando, e aí um dos fariseus falou, pode sair alguma coisa boa da Galileia? Porque da Galileia não se esperava um mestre, da Galileia não se esperava um doutor, um professor, da Galileia não se esperava alguém de proeminência, da Galileia se esperava peixe, da Galileia se esperava pão, da Galileia se esperava alguma coisa que fosse realizada de forma braçal, por pessoas simples. E aí aqueles irmãos, aqueles homens atônitos, ficaram admirados de ouvir aqueles pescadores, aqueles irmãos simples, falar nas línguas das nações. Línguas difíceis, falar em árabe, falar ali da região da Mesopotâmia, da Capadócia, falar como um judeu ali de Jerusalém, porque
Quem morava em Jerusalém, quem morava nessas regiões ali da Judéia, eram pessoas que tinham uma fala bonita, uma fala coloquial, né? E uma oratória, né? de mestre, né? E então, viram aqueles homens simples, como diz Matuto, falar bonito e falar na língua das nações. E perceberam que, de fato, aquilo ali não era normal. Ninguém fez um cursinho, né? Quando eu era jovem, tinha o Instituto Universal Brasileiro, né? De fazer, eu lembro que eu fiz um curso de serigrafia, aprender a fazer serigrafia. Ninguém fez aqui o Instituto Universal Brasileiro para línguas. E eles foram capacitados por Deus. Capacitados por Deus. Interessante que muita gente coloca o foco do texto no dom de línguas. Muita gente coloca o foco no dom da glossolalia. Não. Aqui esse texto ele é totalmente missiológico ou totalmente missional, mostrando a capacitação do alto de Deus para que a igreja cumprisse o seu ide, para que não ficasse somente ali na região da Palestina. Porque até então a crença de todos que o Deus único, o Deus invisível, o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de José, era um Deus exclusivo do povo judeu. Era um Deus exclusivo. Era um Deus que amava apenas o povo de Israel. Israel é o filho primogênito. Israel é o filho herdeiro. O filho da força de Deus. E esse é o povo que Deus ama. E agora, quando nós vemos os galileus, homens simples, falar das maravilhas de Deus, a gente de todos os povos, tribos e nações que ali estavam, o foco de Lucas e o foco de Deus era mostrar que Deus não era um Deus de alguém exclusivo, que Deus não era um Deus de um povo exclusivo, que Deus não era um Deus de uma religião exclusiva, mas Deus era o Deus de povos, tribos e nações, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações. Tanto árabes, quanto da Judéia, quanto da Mesopotâmia, quanto da Capadócia, quanto da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, romanos, e aí vai. O dom de línguas, né, essa ação de línguas, né, a gente fala, irmãos, eu queria que vocês prestem bastante atenção. Nós, presbiterianos, da teologia reformada, calvinista, a maioria de nós somos cessacionistas. O que significa cessacionista? Que o dom de línguas, nesse caso, a glossolalia, porque a Bíblia não fala de línguas dos anjos aqui, ou de línguas estranhas no sentido de não compreensão, mas a Bíblia fala de uma glossolalia, que é falar na língua materna de outros povos, foi algo específico para a época, para evidenciar uma verdade, um ensinamento de Deus, para todos aqueles, inclusive os discípulos, mostrando aquilo que Jesus pediu para ele, ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, mostrando que Deus os capacitaria, e abrindo os olhos para eles, mostrando que o Deus é um Deus de todos. Deus não é um Deus exclusivo de uma religião ou de um povo, mas Deus é um Deus de todos. E que Deus os capacitaria a falar das suas verdades, que libertam, do seu evangelho a todos os povos, inclusive até mesmo aos seus inimigos. E que Deus faz das coisas loucas para confundir as sábias. Quem esperava galileus falar da forma que estavam falando, irmãos? Quem esperava galileus falar de forma que nem o outro judeu falaria? Paulo mesmo, né, ele diz que sabia falar em muitas línguas, mas ele não falava todas essas línguas. E aí a gente percebe, irmãos, que exatamente o objetivo de Deus ao descer
o dom, ou dar o dom, ele foi um objetivo exclusivo para ensinar aqueles discípulos, né, que eles estavam capacitados a pregar a todas as nações. A todas as nações. Não era uma evidência do batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre eles para evidenciar uma capacitação para cumprir uma missão, onde todos nós, como igreja, temos uma missão. A missão não foi somente desses discípulos. A missão é da igreja. É da igreja triunfante, daqueles irmãos que já partiram e estão na glória com o nosso Senhor, e da igreja militante, que somos nós, que estamos vivos, ainda militando nessa vida. Que não podemos ficar conformados em apenas assistir culto. Nós não podemos conformar apenas em sentar num banco e assistir culto. Que esse momento que nós estamos vindo para a igreja, seja na EBD, seja no culto à noite, seja nas orações, nos grupos familiares, seja um momento de refrigério para as nossas almas, um momento de crescimento espiritual através da comunhão, um momento de crescimento na palavra, para que a gente venha melhorar a nossa capacitação em falar do amor de Deus, e um momento de alimento espiritual. Nós não participamos das coisas da igreja, isso é bem claro, mostra aqui, se você vê, nós não participamos das coisas da igreja para nos sentir bem, para nos sentir mais leves, para nos sentir fortalecidos, para a gente vencer a semana que é tão difícil. Então, a gente vê alguns pastores pregando que igreja não é posto de gasolina, não é supermercado, mas igreja, de fato, é um lugar aonde o povo, a família de Deus se reúne para exercer os seus dons e talentos em prol do corpo de Cristo. Tudo que você faz numa igreja local, seja ela presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, quadrangular ou qualquer uma outra, tudo que você faz é em prol do fortalecimento, do crescimento, do aprimoramento, do amadurecimento do corpo de Cristo. Você que é líder de jovens, o que você faz é em prol do corpo de Cristo. Cada líder de ministério é em prol do corpo de Cristo, visando comunhão, crescimento, amadurecimento e tudo isso que eu falei. Então, irmãos, quando a gente olha para os dons de línguas aqui, a evidência de Deus não está nesse dom, mas está no ensinamento por trás daquilo que aqui está falando. Nós temos uma identidade missional. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem uma identidade missional. Nós somos missionários. Nós precisamos propagar o Evangelho. O que é o Evangelho? As boas novas, boas notícias. O maior exemplo de Evangelho, porque a palavra Evangelium, ou Evangelium, no grego, era usado para levar boas notícias quando duas nações estavam em guerra, e aí uma nação vencia a outra nação, vinha um mensageiro e vinha gritando para o rei, ou para o povo, falando boas novas, boas novas, boas novas, vencemos a guerra, boas notícias, vencemos a guerra. Evangelho, evangelho, né? E aí o povo se alegrava, jubilava e fazia festa, porque a notícia era de vitória. Então, quando Jesus, ele falou de evangelho, quando falou para nós anunciar o evangelho, ele pede para que eu e você sejamos esse mensageiro que sai gritando, vitória, vitória, alegria, vitória, porque a guerra foi vencida. Que guerra que foi vencida, irmãos? Qual que é a guerra que foi vencida? A guerra contra o inimigo das nossas almas, contra o diabo e toda a sua hóstia, né? Todo seu exército maligno foi derrotado na cruz por Cristo Jesus. Ele foi o nosso general, ele foi o nosso guerreiro, ele foi aquele que venceu em nosso lugar, porque nós não daríamos conta de vencer.
Nós estávamos presos nos nossos pecados, condenados à morte eterna. Mas Jesus, ele foi vitorioso na cruz, e ele disse: está consumado. Não há mais nada o que fazer, está pago, a vitória está garantida. Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito, e naquele momento, viramos mensageiros das boas novas, boas notícias. E devemos anunciar com alegria: a vitória nos foi dada, vencemos, não estamos mais sob a tutela do inimigo, não somos mais escravos dos nossos inimigos. A vitória foi dada, Jesus venceu. E precisamos, irmãos, ser esse mensageiro do Evangelho, das boas notícias nesse mundo. Eu já falei isso aqui algumas vezes, como a gente tem um mundo na palma das mãos, né? A gente tem um mundo na palma das mãos. E a gente segue notícias, né? Eu sigo muito notícias, eu quase não assisto televisão, mas eu sigo notícias pelas redes sociais. Portal Anápolis, Portal Notícia, Portal não sei do quê. E a gente vê mais notícia ruim do que notícia boa, não é verdade? É raro, qualquer jornal, eu não sei mais Jornal Nacional, outros jornais, mas quantas notícias boas você vê num jornal hoje, no noticiário? A gente percebe que a notícia ruim, ela tem mais ibope, e as pessoas têm mais curiosidade de saber de notícia ruim do que notícia boa. Será por quê? Você já parou para pensar? Por que o interesse das pessoas, mesmo sofrendo, ficando triste, tem mais interesse em saber de notícias ruins? E as notícias ruins, meus irmãos, ela tem um poder muito negativo no coração da gente. Nós enfrentamos problemas emocionais. Tem pessoas que enfrentam síndrome do pânico. Tem pessoas que enfrentam problemas, e as notícias ruins, elas atacam direto. Eu vejo que é uma arma usada pelo Satanás. E nós, como nós temos uma natureza adâmica, uma natureza pecaminosa dentro de nós, que ainda nós não temos o corpo incorruptível, mas nós somos ainda tendenciosos ao mal, não sendo condenados pelo mesmo, muitas vezes nós somos atraídos pelas notícias ruins. Somos atraídos. E muitas vezes com desculpas, né? Não, a gente tem que conhecer o mundo que a gente vive. A gente precisa andar de orelha em pé. E aí a gente perde a paz, irmãos. Porque a notícia ruim faz a gente perder a paz. A notícia ruim deixa a gente desestabilizado. A notícia ruim mexe na nossa fé. A notícia ruim resbala na nossa confiança em Deus. E a gente sabe que o diabo, uma das principais armas do diabo é o quê? Jogar dúvida no seu coração. Ele quer jogar dúvida. Será que é isso mesmo? Será que Deus existe? Será que Deus é amor? Se Deus for amor, Ele não é todo poderoso. Se Deus for todo poderoso, Ele não é amor. E aí vai, aquelas dúvidas. E o diabo jogando. Não foi assim que ele fez com Eva, né? Quando ele tentou ali a Eva, né, para pegar do fruto do conhecimento. Mas será que foi isso que Deus disse? Será que Deus não quis dizer isso aqui? Ele vai jogar dúvida no coração. Ele vai tentar botar você a duvidar de Deus e da palavra de Deus. E as más notícias, eu vejo que são armas satânicas para afastar o povo da verdade. Se as boas notícias aproximam de Deus, as más notícias faz o quê? A intenção primária das más notícias é afastar de Deus. Mas Deus é um Deus tão misericordioso, Deus é um Deus tão amoroso, né, que Ele faz a mesma coisa que Ele fez na vida de José, lá em Gênesis 49. Que fala que quando os irmãos de José veio, né, conversar com ele, porque Jacó havia morrido, e agora os irmãos pensaram: nossa, e agora? O que vai acontecer com a gente? Nosso irmão, pode ser que quem segurou a mão de vingança do nosso irmão José, pelo que nós fizemos, foi o nosso pai. Ele tinha temor ao nosso pai. Enquanto o nosso pai estava vivo, a mão de vingança de José contra nós estava segurada.
Mas e agora que o nosso pai morreu? Nós vamos ter que ir lá no José, vamos inventar uma mentira, vamos inventar uma fake news e vamos ver o que vai dar. E aí os irmãos de José chegaram lá e falaram: José, nosso pai, quando estava vivo, pediu isso, falou isso, porque o nosso pai, quando estava vivo, ficou com medo de você nos prejudicar pelo que fizemos com você. E aí José, o que José respondeu? José virou para os seus irmãos: olha, eu vejo como foi Deus que usou vocês para fazer o que fizeram comigo. Porque todo o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bênção. Bênçãos. Fiquem tranquilos. Enquanto eu estiver vivo, vocês vão ter paz. Aqui no Egito. Vocês vão ter paz. E todo medo, talvez de falsas notícias, de fake news, que vocês ouvirem aí, que eu vou matar, que eu vou perseguir, que eu estou mentindo, porque com certeza, ali no meio ali do povo egípcio, os irmãos José devem ficar ouvindo muitas fake news, muitas notícias. José está mentindo, José vai perseguir, José, ele fala uma coisa e volta atrás, presta atenção. José, ele falou a coisa, mas vai agir de outra forma. Não é isso que acontece na nossa vida, irmãos? É isso que acontece em nosso meio. Nós estamos rodeados de más notícias, de notícias ruins, de fake news. E o que nós temos que confiar é na palavra de Deus. Nós temos que olhar para a palavra de Deus e crer que ela é suficiente para nos preservar diante de um mundo que está, eu posso dizer, chacoalhado, cheio de notícias ruins. E de pessoas que, de fato, vivem por meio de notícias ruins, sobrevivem por meio de notícias ruins. Eu tenho que entender, olhar para a Bíblia e dizer, sola Escritura, somente as Escrituras. Eu tenho que colocar meu coração e minha mente na palavra de Deus e dizer, ela é suficiente para me trazer a paz, ela é suficiente para me manter neste mundo, ela é suficiente para manter a minha fé, ela é suficiente para manter a minha força, ela é suficiente para manter a minha casa, ela é suficiente para manter a minha família, ela é suficiente para manter eu no ministério, ela é suficiente para me alimentar dia após dia, ela é suficiente para me proteger do ataque do inimigo, das dúvidas de Satanás, porque se a Bíblia não for minha única regra de fé e prática, assim como nós professamos quando nós fazemos a nossa profissão de fé, nós vamos estar suscetíveis aos intempéries, às dificuldades da vida, porque nós vamos nos sucumbir às más notícias, irmãos. E a identidade missional da igreja nos fala que nós precisamos ser mensageiros de boas notícias. Se você fazer um balanço do seu dia, eu não sei se você conversa na hora do almoço, porque quando está trabalhando a gente não conversa com ninguém, a gente foca no trabalho e trabalha para a honra e glória de Deus, e faz o nosso melhor. Mas quando você tem um tempinho de conversar com as pessoas ali, distraidamente, ali você fala mais de boas notícias ou de más notícias? Já fez um balanço? O que sai mais da sua boca, más notícias ou boas notícias? Nossa, você viu aquele desastre que aconteceu? Misericórdia, morreu 20. Nossa, você viu? Aquele médico pegou 275 anos, estuprou não sei quantas mulheres e surgiu. Nossa, você viu? Eu sei que a gente fica impressionado com a maldade do mundo, mas essa maldade no mundo, ela não pode ser motivo da gente ser transformados em mensageiros de más notícias, irmãos. Essas más notícias não podem nos transformar em mensageiros do diabo. Desculpa a expressão tão forte. Mas essas más notícias, elas devem nos levar aos pés da cruz. Com fé e confiança em saber que todo mal pode ser transformado em bênção quando eu sou mensageiro das boas novas. Embora o mundo esteja mal, embora o mundo esteja corrompido, embora pessoas são desobedientes à lei do trânsito, embora as pessoas dão vazão à sua natureza, fazendo atrocidades sexuais,
Embora as pessoas dão vazão à sua natureza, fazendo atrocidades, roubando, matando, Deus está no controle. Então, quando alguém vir falar uma má notícia, ouve, pode ouvir. Mas em vez de concordar e falar outra má notícia, você fala, não, mas eu creio que Deus tem um poder de reverter todo o mal em bem. Deus pode confortar a casa de cada um desses que morreu no acidente, porque Jesus morreu por eles. Jesus morreu para dar vida para eles. Eu tenho certeza que eles estão com Cristo. Estão gozando de algo melhor do que nós, porque ainda nós vivemos num mundo mau. A nossa esperança não está nessa terra, que é má, mas a nossa esperança está num reino celestial de amor e paz e alegria. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O que isso significa, irmãos? Que a gente pode fechar os olhos nessa terra quando nós formos, mas nós vamos abrir num lugar muito melhor de gozo e de paz e de alegria. O nosso tempo de choro é um tempo determinado. O nosso tempo de sofrimento é um tempo determinado. Um tempo determinado, seja pouco ou muito. Seja o meu sobrinho que morreu com 2 horas de vida, ou seja a minha avó que morreu com 97 anos, mas ele é um tempo determinado. O tempo de choro da minha avó, de sofrimento nesse mundo de más notícias, durou 97 anos. Do meu sobrinho, durou 2 horas. Mas ambos estão na vida e no gozo do Senhor, em alegria e paz. Porque muitas vezes a gente sofre, irmãos, nessa vida, porque nós não entendemos que nós estamos aqui de passagem e temos uma missão. A sua missão nessa vida não é trabalhar, ficar rico, ter uma vida boa, deixar herança para os seus filhos, gozar o melhor que se tem nessa terra, como diz a teologia do coach ou da prosperidade. Porque se a sua missão ela for tão egoísta, até a forma de você cultuar a Deus vai ser egoísta. Porque você não vai ouvir a palavra de Deus como Deus falando com você. Você vai criticar a palavra, vai criticar o culto. Nossa, mas que culto ruim. Que culto fraco, culto ruim. Como se o culto fosse para você, para agradar você. Como se a palavra fosse para você, para agradar você. E a palavra não é para te agradar. A palavra não é para massagear o seu ego. A palavra é para te confrontar. Para te trazer uma conversão, para que você volte para o caminho que Deus tem para você. Porque muitas vezes somos tentados a desviar dos caminhos de Deus. E estamos andando nos nossos próprios caminhos, meus irmãos. E quando nós falamos da identidade missional da igreja, nós temos que entender que nós temos uma identidade em Deus. Você tem uma identidade em Deus. E a identidade que Deus quer de você é de um evangelista, é de um mensageiro das boas novas. É ser sal, é ser luz, porque quando nós somos mensageiros das boas novas, mesmo ouvindo más notícias o tempo todo, nós ajudamos a frear o avanço da podridão nesse mundo, da maldade nesse mundo. Quando nós somos, de fato, entendemos a nossa identidade missional e pregamos as boas notícias, as boas novas, do amor de Deus, nós estamos freando a podridão, o avanço da podridão no mundo, a decomposição do mundo. Não era assim? Por isso que Jesus falou de sal. Eu falei isso várias vezes. O sal, quando não existia geladeira, servia para quê? Conservar os alimentos, irmãos. Conservar. Tinha um tipo de sal que não conservava, que não preservava o alimento da podridão, da decomposição. E esse sal não servia para nada, a não ser para ficar na terra e ser pisado pelos homens, como diz a palavra de Deus. Mas tinha o sal puro, um sal verdadeiro, que, de fato, conservava a integridade, pureza dos alimentos, a qualidade dos alimentos.
E é esse tipo de sal que Deus quer que nós sejamos no mundo, irmãos. Agentes que possam impedir o progredir da decomposição no mundo do mal. Podemos ouvir más notícias? Podemos ouvir. Ouvimos o tempo todo? Ouvimos. A gente não tem como deixar de ouvir, porque se a gente deixa de ouvir, a gente sempre vai escutar, ou no ônibus, na fila do mercado, do açougue, em qualquer lugar. Você viu isso? Você viu aquilo? A gente sempre vai ouvir. Mas a gente tem que falar das boas notícias e não alimentar as más notícias. Porque se você alimentar as más notícias, você não está sendo agente das boas novas e muito mais, cumprindo a sua identidade missional como filho de Deus e mensageiro de Deus. Você tem que anunciar a vitória de Jesus na cruz. Evangelho, evangelho, boas novas, vencemos, vencemos. O mal tem um fim. O mal não subsistirá. O mal está com seus dias contados. É isso. Embora há várias atrocidades, embora há várias situações, mas o mal tem seus dias contados. Tem seus dias contados. Isso não traz alegria no seu coração? Esperança em saber que toda a podridão desse mundo, toda a maldade, toda a guerra, toda a dor, todo choro de viúva, todo choro de órfão, de crianças sendo maltratadas, machucadas, de toda a malandragem nesse mundo, está com seus dias contados. Glória a Deus, né, irmã Terezinha? Como no Cabo da Ciolo diz, né? Glória a Deus. Então, irmãos, quando nós percebemos essa identidade missional, quando a gente fala sobre... Irmãos, a gente precisa entender, e é com toda a sinceridade do meu coração que eu falo para vocês, a gente ajuda missionários. Nós temos aqui a Fátima, a Linda, que vai para o Paraná, outros missionários da PMT, está lá no mural lá atrás, né, que estão espalhados pelo mundo, até mesmo em países fechados, que são missões transculturais. Nós temos missionários da JMN, missões nacionais, mantidos pela nossa denominação, Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós vemos esses irmãos vivendo, de fato, integralmente, essa identidade missional. Mas essa identidade missional não são apenas pelos missionários de carteirinha. Não é porque eles têm uma carteirinha de missionário, não é porque eles foram reconhecidos pela nossa denominação, que estão lá, que eles vão exercer por mim e por você, não. Eu vou dar meu dinheiro para eles, vou orar por eles, e eles vão fazer a minha parte. Está errado, irmãos. Não é que a gente pensa assim, né? Eu estou ajudando o missionário, estou ajudando o Racem nas missões urbanas, então já está fazendo a minha parte. Eu estou ajudando a Fátima nas missões com os calungos, então ela já está fazendo a minha parte também. Estou ajudando um daqueles irmãos, vou escolher um daqueles irmãos lá, fecha o olho e faz assim, ó, lá está o número da conta bancária, vou ajudar esse irmão aqui. Então, ele já vai fazer a minha parte, porque eu já estou dando dinheiro. Isso é bom, ajudar é bom, mas você não pode pensar que ajudar um missionário, ele vai fazer a sua parte. Porque todos nós somos chamados por Deus a exercer a nossa identidade missional. Você não precisa ir para a Alemanha, você não precisa ir para a China, você não precisa ir para a Coreia do Norte. Vocês sabiam? Vou contar para vocês isso aqui, mas vocês não espalham não, tá bom? Pode ser que qual que é o dono lá da Coreia do Norte? Qual é o nome dele lá? Quem lembra? Pode ser que ele está espionando a gente aqui, mas sabia que tem missionário evangélico, né, coreano, lá na Coreia do Norte, falando de Jesus, que até agora não foi achado pelo Kim Jong-un. Está vendo, irmãos? Quem gostaria de ser missionário na Coreia do Norte, falar de Jesus, levanta a mão. Ninguém. Ué, por quê? E na China comunista?
Ali, quem quer ser missionário na China? Ninguém. A gente faz um esforço com o conselho aqui e envia, né, Sérgio? Né? A gente faz um esforço aqui e envia. Agora, quem quer ser missionário nos Estados Unidos, ali em Nova York, com tudo pago pela igreja, visto, passagem aérea, quem quer? Está vendo assim, irmãos? A gente sabe que a nossa identidade missional, ela é onde Deus nos coloca. Deus envia alguns, até mesmo para os Estados Unidos. Eu falo assim brincando, mas tem muita gente dos Estados Unidos que precisa ouvir a verdade de uma pessoa de fora, né? De uma pessoa que vai impactar a vida dela, né? Mas a sua identidade missional, ela é feita para você na sua casa, na sua família, no seu local de trabalho. Não para ser um crente xiita, né? Aceita Jesus, vai para a minha igreja, seja crente. Né? Ou senão, você tem que virar crente, vira crente, vira crente, vira crente. Não é isso. Não é isso. Você não vai propagar um dogma, uma religião, você vai propagar um amor perfeito. O amor de Deus. Você vai levar uma mensagem de paz a um coração desesperado, porque não ouviu uma boa nova, só tem ouvido notícias ruins o tempo todo. Tem pessoas em depressão profunda, porque está encharcada de más notícias. A pessoa é uma esponja que só faz absorver. Aí precisa de alguém lá e torcer a esponja e encharcar ela com o amor de Deus. Aí ela vai ter a vida transformada. Nós somos atacados, irmãos, o tempo todo por más notícias. Mas nós não podemos ser esponja. O que a gente tem que ser é dispenseiros da graça. Não é isso que a Bíblia fala? Dispenseiros da graça. Dispenseiro não quer que eu tenha que pegar a graça de Deus e reter. A graça é minha, eu vou reter. Eu sou dispenseiro. Não. A função de dispenseiro é aquela função de distribuir. Nossa, maravilha, graça, maravilhosa graça. Nossa, eu vivo a graça. Eu estou na igreja da graça. A minha fé reformada, calvinista, é a fé da graça. Mas se isso não sair do campo da teoria para ir para o campo da prática, o que você vive é uma mentira. O que eu vivo é uma mentira. E o que tem mais gente vivendo dentro de religião e de igreja aí é mentira. Mentira. Porque, de fato, não tem vivido a sua identidade missionária, irmãos. É por isso que muita gente corre de culto missionário, de semana de missão, semana missiológica, porque muitas vezes o que se fala na semana missionária, o que se fala no meio de missão, no culto de missão, não é da identidade missional da igreja, mas de um trabalho específico. Eu não falo que isso é ruim, falar de um trabalho específico de missionário, mas que aquele trabalho específico de missionário, ele venha despertar em mim o desejo de fazer missão, não como ele faz, mas de cumprir o meu papel na minha casa, com os meus vizinhos, no meu bairro, até mesmo na minha igreja. Ali no momento de comunhão, do chazinho com peta, o suquinho do Valdir, quando se reúne com os irmãos, você é dispenseiro da graça, você é mensageiro de boas novas do Evangelho, na conversa com os irmãos, ou a sua conversa tem más notícias, ou você fala só das desgraças da vida. Isso acontece até mesmo dentro da igreja, irmãos. Até mesmo dentro da igreja. E muitas vezes a nossa boca, os nossos lábios, é usado muito mais para propagar coisas ruins do que para levar esperança, levar amor, levar fé ao coração das pessoas. Nós temos que ter sabedoria, podemos ouvir, podemos concordar. Então, irmãos, a gente precisa avaliar se as pessoas que fazem parte do nosso círculo de amizade, do nosso ciclo de conversa, elas saem em paz, alegre, né? Porque eu sou agente de paz, de
e de boas novas, ou elas saem com o coração mais pesado. Nós precisamos avaliar que tipo de fonte nós somos. Nós somos fontes a jorrar água viva, que é Cristo Jesus, ou se nós somos fontes a jorrar águas rotas. Lembra das cisternas, dos poços que Jacó estava cavando? E abria uma, a água não prestava, abria outra, a água não prestava, abria outra, água não prestava. Aí abria uma, a água era boa. Aí veio o inimigo e falou, não, esse poço é nosso. E Jacó, de forma alguma, fui eu que abri. E os inimigos iam colocando pedras nas fossas, nos vasos, nos poços que Jacó ia abrindo. E é isso que o inimigo quer fazer. Ele quer impedir que a água boa, que é Cristo Jesus, que está dentro de você, possa ser impedido de abençoar outro. Você precisa ser fonte de água viva na vida de outro. E muitas vezes o inimigo tem entulhado a gente de pedra, para que outros não venham saciar a sede em nós. Nós precisamos, irmãos, saciar a sede desse mundo, a sede de justiça, de amor, de paz e de bondade. E o que o inimigo quer é que nós não entendemos a nossa identidade missional e que sejamos poços tampados, entulhados de pedra. E quando nós conseguimos, olha, isso é verdade. De repente você consegue agora entender essa mensagem, falando, eu vou ser um poço de água límpida que vai gerar fruto. Aí o inimigo vai falar, não, esse poço é meu. Você não vai parar de ser fonte de água rota, ruim, não. Você é minha, a sua boca é minha, a sua língua é minha. Aí você vai falar como Jacó, não, esse poço foi Deus que me deu. E esse poço, essa água é de Deus para a minha vida. E ela vai servir aos propósitos de Deus. Então, amado irmão, amada irmã, quando nós falamos da identidade missional da igreja, é entender que nós somos mensageiros de Deus, que nós somos de fato sal, que nós somos de fato poços de águas que jorra vida. Precisamos, irmãos, entender que nós estamos neste mundo para levar a paz, o amor, a esperança e a fé, não em nós, em Cristo Jesus, e que nossa vida e as nossas palavras venham de fato fazer a diferença aonde nós estivermos. E que ninguém pode fazer o que nós devemos fazer. Nós não temos como terceirizar a nossa fé. E muitas vezes a gente entra em conflito, atrito, porque a gente quer terceirizar a nossa fé para o pastor. Não, o pastor vai orar para mim, o pastor ele já vai fazer a minha parte. Eu pago o salário dele, meu dízimo já sustenta o pastor, então ele já faz a minha parte. E a gente sabe que o pastor não é para fazer a parte de ninguém. A gente sabe que quando chegaram os apóstolos, chegaram nos apóstolos com aqueles atritos lá, né? Que as viúvas dos prosélitos não estão sendo atendidas, estão dando favorecimento às viúvas dos judeus, e assim, tem que servir assim, tem que servir assim, e de repente veio aqui tanta reclamação nos apóstolos, o que os apóstolos fizeram? Largaram tudo e foi servir todo mundo. Foi servir as viúvas dos prosélitos, as viúvas, não. Ele falou, precisamos de homens que possam servir. E nós nos dedicaremos o quê? O que o texto fala, irmãos? Nós nos dedicaremos ao quê? A oração e o ministério da palavra. Nós precisamos de homens para servir. E nós nos dedicaremos à oração e o ministério da palavra. O que isso indica, irmãos? Se a gente olhar no sistema presbiteriano, sistema conciliar, sistema de governo conciliar, nós vemos que nós temos presbítero docente, que no caso aqui da igreja sou eu e o pastor Hacem, que nós temos que nos dedicar em oração e o ministério da palavra. Nós temos presbíteros regentes, que são os presbíteros do conselho,
que são pastores, que estão também para servir os irmãos, pastorear os irmãos. Pregam, dão estudo bíblico, dão. Precisam ser homens preparados para pregar, para dar estudo bíblico, para aconselhar. Presbítero não pode ser neófito. Nós sabemos que existem dons e talentos específicos. E a Bíblia é bem clara. Quais são as qualificações de um presbítero? Então, e temos também irmãos da diaconia, que são irmãos específicos para servir a comunidade. Servir os irmãos. Sondar a necessidade dos mais frágeis, dos idosos, das viúvas, dos órfãos. Trazer para o conselho as necessidades de famílias, para os presbíteros regentes, as necessidades, para que a gente possa suprir a junta diaconal com os recursos necessários para socorrer as famílias da comunidade da fé. Porque se a gente não começar na nossa própria casa, se a gente não começar a mudar aqui dentro, nós não vamos alcançar lá fora, irmãos. Se a gente não mudar aqui dentro da gente, aqui ó, no íntimo, no âmago, nosso entendimento de fé, a nossa compreensão da nossa identidade missional, mesmo exercendo ministério ou talentos diferentes, nós não vamos alcançar lá fora. Porque a gente sempre vai viver para a nossa comunidade, sempre vamos viver para os nossos anseios, para as nossas coisas que nós queremos fazer aqui na igreja. Nós precisamos, irmãos, entender que cada um tem um papel exclusivo diante de Deus. E nessa identidade missional de todo crente que é propagar as boas novas, Deus tem ministro da palavra, presbíteros regentes, diáconos, líderes de departamento, mas todos nós, sendo prosélitos ou não, somos filhos de Abraão com uma identidade missional. Com dons e talentos diferentes para ser exercido em prol do crescimento do corpo de Cristo. Não do nosso próprio crescimento, mas do corpo de Cristo. Para que a gente venha cumprir, segundo a capacitação do Espírito Santo. Porque Ele não capacitou para a gente trazer confusão no mundo. Eu não vou levar a identidade, me desculpa aqui, irmãos, a sinceridade. Eu não vou levar a identidade missional da igreja, propagando as boas notícias, orando uma língua que ninguém sabe. Por isso que nós somos cessacionistas. Eu não estou assim, ridicularizando ninguém. O que eu estou falando, irmãos, é que a mensagem de Deus ela tem que ser simples, objetiva, direta e amorosa, para que as pessoas entendam. Aqui, essa ação do Espírito Santo foi para que todos de outras nacionalidades compreendam. O Evangelho precisa ser compreendido. Por isso que o dom de línguas não é um dom de línguas estranhas, mas é um dom de Deus nos capacitando a que outros compreendem o amor de Deus por meio das nossas palavras. Nós temos que ser usados por Deus de uma forma tal que outros compreendam o amor de Deus por meio das nossas palavras. Estão me entendendo? E todos nós, irmãos, a igreja foi capacitada com esse dom de línguas. Não de orar em línguas estranhas, mas de falar de forma compreensível, capacitado pelo Espírito Santo, para que outros possam entender o amor de Deus. Amém? E isso faz parte da identidade missional da igreja.